Olá, hoje o RDTV recebe aqui nos estúdios o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, para falar um pouco sobre os projetos da pasta. Obrigada por ter aceito o nosso convite, secretário. Eu queria já iniciar falando sobre os projetos, né? Já que nós estamos recebendo o senhor pela primeira vez nessa gestão, os projetos que o senhor considera essenciais para a pasta nesse começo de gestão, né, de governo Mauro Mendes. Primeiramente, eu queria agradecer, Lides, o convite por estar aqui, cumprimentar a todos de casa. Obrigado aí pelo espaço. Olha, Lides, nesse primeiro ano de governo, nós estamos fazendo um trabalho de organização, de planejamento. Todos nós sabemos das dificuldades que o Estado anda, né? E aproveitando esse momento para discutir algumas políticas relacionadas com o subsídio para os nossos pequenos produtores, para aqueles oriundos da agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, estamos priorizando algumas políticas para o pequeno produtor, que é a reclamação de todo o Estado, né? E que é necessária, inclusive, para que ele possa crescer, se desenvolver, até mesmo independente do município, do Estado e do próprio governo federal. Que é, no meu ponto de vista, a regularização fundiária. Pela experiência que nós tivemos nos últimos 4 anos como deputado estadual e agora, mais de forma incisiva e permanente e cotidiana, a questão da regularização fundiária, né? O cidadão hoje, nós temos hoje no Mato Grosso aproximadamente 130 mil pequenos produtores, aqueles que fazem da sua propriedade junto com a sua família, estão sem, né, boa parte desses 130 mil estão sem documentos, né? Boa parte desses, absoluta, oriundos dos assentamentos do INCRA, do Intermate, do crédito fundiário. Muitas vezes o crédito fundiário na época ele foi feito com escritura, mas não tem GEL, não tem diagnóstico, não tem também nenhuma organização desse processo todo. Então, do meu ponto de vista, essa documentação, essa regularização fundiária, ela é uma essência para que o produtor realmente possa ter a sua liberdade, né? Inclusive, com esse documento, com esse título, com essa escritura, ele poder acessar o crédito, né? Junto aos bancos, junto às cooperativas de crédito, para que ele possa ter a sua produção, né, incrementada, aumentada e naturalmente ganhar dinheiro, né? Eu acho que essa política que está sendo feita hoje, tocada, administrada no governo do Estado de Mato Grosso tem prioridade, né? Constantemente o governo tem tocado no assunto, tem cobrado. É uma política tocada aí pela Casa Civil e também pelo Intermate. Está andando, já está na fase de contratação, mas acredito que pela burocracia que, né, demanda a contratação de uma coisa do poder público, ela demora um tempo. Acredito que no final desse ano, o ano que vem, já possa estar com essa equipe, com essas empresas, com esses profissionais na área, né, nas propriedades dos nossos produtores, para que eles possam ter essa questão da regularização do título resolvido, né? Um outro caso que também é muito importante, que faz parte da política estadual, é a questão do cadastro ambiental rural, a regularização ambiental como um todo, né? E para isso, um projeto aí tocado pela SEMA, também com prioridade máxima dentro do governo, né? Que já fez o processo de seleção, de contratação, inclusive já foi divulgado aqui pela mídia, né? A SEMA já fez todo o encaminhamento para a contratação de mais de 50 profissionais que vão estar atentos, vão estar exclusivos para atender essas propriedades pequenas. Inclusive já fizemos várias reuniões, a SEMA, a CEAF, o Intermate, para que a gente possa ter aí um conjunto de ações voltadas para a regularização fundiária. Você tem uma ideia, Lides? Nós temos hoje quase 70 mil pedidos de carne represados na SEMA, né? A SEMA fazia até o ano passado em torno de 2.000 análises, né, 3.000 análises por ano. Então nós estamos falando aí de em torno de mais de 20 anos para analisar tudo. Com essa equipe, né, feita já com definido, com recursos, com estrutura, com espaço, tecnologia, a gente quer definir que acho que até o ano que vem, final do ano que vem, a gente possa avançar bastante. Então, são essas questões da regularização fundiária, regularização ambiental e também os subsídios, né? Que aí já depende também de uma articulação nossa, que nós estamos com os projetos prontos, são 22 linhas 22 ações, né? Nós estamos desenvolvendo um plano de ação na Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, aí, não só com recursos oriundos do governo do Estado, né? Mas também buscar reforço na bancada federal. Nós temos conversado já com alguns deputados federais, senadores, né, deputadas federais, também com a bancada estadual, os nossos deputados estaduais, a deputada estadual também, para que a gente possa buscar recurso, organizar, né, ainda no exercício
para o exercício de 2020, isso tudo tem que ser feito, organizado na apresentação agora final do ano, do orçamento do ano que vem, porque o ano que vem a gente possa ter uma condição melhor, né? Mas a gente já tem alguma coisa esse ano, o governador Mauro Mendes já autorizou a gente fazer um planejamento, já foi feito, já foi aprovado, né? Ele já determinou, já autorizou e a gente vai avançar bastante em alguma coisa nesse ano. Em função das condições do Estado hoje, né? Qualquer ação que a gente faça demanda muito esforço, né? Por menor que seja o recurso, é um grande desafio, porque hoje o governo tem um foco do pagamento em dia, do salário dos servidores, tem um foco do resgate da credibilidade do Estado com os fornecedores, né? Então tem várias obras que têm prioridade, nós temos a segurança pública, nós temos a saúde, a educação que tem prioridade, como disse agora há pouco, a folha de pagamento, né? Então tudo isso a gente acaba tendo uma grande briga, uma grande luta para poder fazer um subsídio em termos de patrulha agrícola, em termos de distribuição de muda, assistência técnica. E a gente quer crer aí, de acordo com a reunião que nós fizemos essa semana com o governador Mauro Mendes, a gente ainda vai avançar um pouco ainda esse ano, para a gente possa dar uma condição melhor para os nossos pequenos produtores, para aquelas propriedades que são administradas, tocadas, que têm a fonte de renda da família. Bom, para quem não conhece, né, está acompanhando a nossa entrevista daí, não sabe o CARC, né, que o secretário se refere ao Cadastro Ambiental Rural, Isso, né, a gente exatamente. inclusive teve aqui, recebeu recentemente a secretária, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Vou deixar aqui o link, se você quiser saber mais informações sobre essa entrevista, que ela explica um pouco mais também esse trabalho junto à SEMA. Ainda em relação à regularização fundiária, secretário, né, o senhor foi parlamentar, acompanhou isso na gestão passada, alguns municípios tiveram foram piloto em projetos nessa linha, né? Reunindo Intermate, reunindo CEAF, reunindo todos os órgãos envolvidos, cartórios, né? Se eu não me engano, Nova Albiratã, Tangará da Serra, acho que Campo Novo do Parecis, eles fizeram um projeto, um trabalho, uma força-tarefa, digamos, para promover essa regularização de pequenos agricultores. Hoje, o senhor tem assim, qual a região, quais são os municípios, digamos, que tem uma necessidade maior desse trabalho, né, de regularização? Porque a gente sabe que tem produtores que têm 20 anos trabalhando na terra e não tem um papel ali para provar que ele tem esse direito para ter linhas de crédito. Tem esse mapeamento, digamos? Lidice, nós temos dificuldade em praticamente todo o estado, né? Tanto da regularização urbana, que é o caso que foi atuado muito no governo passado. Na regularização rural praticamente não existiu, né, quase nada foi entregue em termos de governo. Mas se você me perguntar qual onde que a necessidade, eu posso dizer com tranquilidade que todo município tem problema de regularização fundiária rural, né? Mas hoje a concentração dessas regularizações está fundamentada muito nos assentamentos do INCRA, que são grandes assentamentos, são propriedades de assentamento de 200, 300, 500 pessoas, mais de 1000 pessoas, como é o caso da região ali de Cotriguaçu do Norte, né? Então, se você fala assim, qual é a região que tem mais dificuldade? Eu quero crer, pela experiência que nós temos como deputado e agora também como secretário de Agricultura, que a região norte, né, do estado de Mato Grosso, a região noroeste, e a região do Araguaia umas grandes dificuldades de regularização, porque os maiores assentamentos em termos de terra, né, que tem aí em torno de 100 hectares, porque geralmente nessa região o módulo fiscal é 100 hectares, né? E também quantidades, porque foram assentamentos de 300, 500, mais de 1000 famílias, eu acredito que a maior demanda hoje está no noroeste e está no Araguaia. Uma preocupação que surgiu nessa gestão foi quanto à questão da reestruturação da Empaer, né? Basicamente a Empaer que dá assistência, né, à pequena agricultura, assistência técnica. Como é que está essa reestruturação hoje, secretário? Olha, Lindsay, primeiramente eu quero deixar o nosso pequeno produtor, aquele que tem a sua propriedade da agricultura familiar, tranquilo que o conceito, a política, né, e o reconhecimento da importância da assistência técnica nós temos. E nós estamos trabalhando muito forte para que isso possa acontecer, né? O governador Mauro Mendes tem falado nesse sentido, que o pequeno produtor pode ficar tranquilo que a terra pública, né, subsidiada, paga pelo Estado, nós vamos avançar bastante. O que nós precisamos definir e que nós temos o que discutir é a questão dos custos disso aí. É uma forma, tem que ter um dinheiro mais eficiente. Se você pegar o orçamento hoje,
Índice da Empire, ele tem um orçamento de 144 milhões. Desses 144 milhões, eu estou arredondando os números, 135 milhões é para a folha de pagamento. Se você pegar hoje o número de assistência técnica, de servidores disponíveis em termos de profissionais, nós temos hoje habilitado para ir para a roça, para dar assistência técnica, em torno de 600. Né? Então são 144 milhões usados para atender 600 profissionais, né, que estão dando assistência técnica. Então a ideia é que a gente possa fazer muito mais pessoas, muito mais profissionais à disposição dos pequenos produtores, né, que eles possam ter muito mais gente. Então, é isso que o governo questiona, é isso que o governador Mauro Mendes tem questionado. Né? Nós usamos 140 milhões, né, por ano, de 144 milhões por ano, temos 600 profissionais. Isso aí não está desbalanceado, é muito recurso para ter 600 profissionais na roça, né, dando assistência técnica. E Mas são salários muito altos, assim? Nós temos aí uma carreira que ela cresceu bastante, na luta, discussão, nos últimos governos, que uma questão politiqueira, até posso dizer isso com muita tranquilidade, acabou fazendo alguns ajustes, né? As pessoas conseguiram, em pouco tempo, alcançar o ponto máximo da carreira, ter altos salários, e acabou inviabilizando isso. E aconteceu no governador Mauro Mendes, que ele tem muito mais um foco de gestão, né, serviço prestado versus investimento, então acabou questionando esse assunto, que não é só na Empire, né? Nós estamos falando de diversas empresas do Estado. Então pega o investimento do recurso versus serviço prestado. Se não está contente, né, volume, quantidade, né, atendimento do cidadão, né, então isso aí está sendo questionado. Então o próprio servidor cresceu na carreira, agregou valor, né, e aí criou um alto salário e acabou inviabilizando o próprio servidor. Né? Então isso está sendo questionado e nós ainda não definimos ainda. O governador, nós tivemos alguma reunião, então estamos discutindo agora para que o governador possa ter uma tranquilidade para poder decidir a questão do PDV, né, que está na CEPLAG, na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Né, a demissão voluntária. Né? Que está nos finalmente, esse PDV estava em andamento. Houve alguns questionamentos sobre a questão do benefício Estado, benefício servidor que estava sendo emitido, e houve aí agora nós estamos fazendo uma readequação. Né, e acredito que até final do mês de julho a gente possa estar com isso novamente lá na Empire, para a gente verificar o quanto de adesão vai ter, né? E a gente fazer um trabalho que a gente possa dar condição para que esse dinheiro, esses 144 milhões que é investido na terra de Mato Grosso, possa ter mais eficiência, com mais gente, com mais qualidade, com mais assistência técnica. Mas deixar claro para o nosso pequeno produtor de Mato Grosso, para aquele que tem a sua propriedade tocada pela sua família, que nós entendemos a necessidade e estamos trabalhando para a gente ampliar isso, com mais qualidade, né, com mais eficiência, com mais presença lá na roça. Né? Até mesmo hoje a gente tem uma Empire, pela condição que foi dada pelos governos anteriores, que muitas vezes também não teve condição de ir para a roça. E aí ficou no escritório. Né? Aí faz programa de crédito, faz o ADAP, mas fica mais no trabalho burocrático, que não é a essência da Empire. A essência da Empire é a assistência técnica. Né? E isso acabou inviabilizando a própria empresa, gerando discussões, e o governo está aí para tomar decisão, ele precisa tomar decisão, ele precisa dar o caminho certo, porque o dinheiro é de todo mundo, né? E precisa dar um encaminhamento melhor para esse recurso. Mas deixar claro para o pequeno produtor que nós temos a consciência, eu sempre digo, não adianta ter a melhor semente, não adianta ter a melhor muda, né? Mas se não tiver assistência técnica, essa semente não vai produzir, não vai florescer, não vai brotar, né? Não vai crescer. A mesma coisa da muda, e a gente não vai ter produção, não vai ter qualidade de produção e naturalmente o produtor não vai ganhar dinheiro, né? Não vai sobreviver. Que a importância do produtor é fazer ele ganhar dinheiro, porque ele não pode ter aquela agricultura de subsistência, de dependência eterna do Estado, do município e da União. Ele tem que ganhar dinheiro, tem que produzir, né, ganhar dinheiro e ter condição de ter a sua independência econômica, né, que ele possa, através do seu recurso próprio, né, ter condição de ter uma boa saúde, uma boa educação, né, ter condição de ter uma boa casa, de comer melhor, e, enfim, ter uma vida digna, uma vida saudável para ele, para a família. Mas aí, a partir desse plano de demissão voluntária, desse enxugamento, a intenção é abrir novos postos de trabalho, fazer concurso, contratações? Você já tem esse planejamento? Como seria? Porque
Já que o senhor quer colocar mais gente no campo, né? A gente está fazendo alguma coisa em termos de... A gente está fazendo já alguns estudos, né? Que pode ser através de parceria com as prefeituras, que no meu ponto de vista, eu acho que não dá o governo do estado e a própria União fazer política de pequeno produtor sem a parceria da prefeitura, que está no dia a dia lá. Faz parte da sociedade o dia a dia. Então, acho que as prefeituras, os prefeitos, os secretários municipais, as secretarias municipais de agricultura têm que estar envolvidas nesse contexto. Nós já temos já alguns exemplos estudando nesse sentido, onde a gente pode fazer uma parceria com o prefeito, o governo do estado entra com subsídio, com recurso financeiro, e o prefeito contrata um técnico de lá mesmo, um profissional de lá mesmo, né, para poder fazer assistência técnica. E isso vai dar a condição de a gente ter aí um técnico, não mais barato, mas um técnico recebendo um preço justo, né, e que essa assistência técnica realmente tenha a condição de estar lá na roça, lá na propriedade. Né. Tem um outro conceito também, outro modelo que pode ser feito com alguns outros órgãos, né, uma parceria. Inclusive, tínhamos falando esse dia com o Senar, que também tem hoje já tem uma habilitação para assistência técnica, né? Não tem nada resolvido, não tem nada definido, mas pode ter certeza que nós vamos fazer, com esse dinheiro, muito mais assistência técnica que o que tem hoje disponível. O que é o programa MT Produtivo, secretário? O programa MT Produtivo é uma política de que esse programa ele vai agregar todos aqueles programas que serão financiados pelo Estado, que terão subsídio pelo Estado. Então, tenham parcerias pelo Estado. Por exemplo, o governador do Mato Grosso, nós estamos planejando junto com a Empaer, inclusive tive uma reunião com o presidente alemão, a respeito de um grande viveiro de muda, né, em parcerias aí com outras secretarias de Estado de Mato Grosso, para a gente possa produzir mudas. Então, esse programa vai vai fazer parte do contexto, esse programa de viveiro, produção de mudas e tal, ele vai levar a marca do Mato Grosso Produtivo, do MT Produtivo, porque ele tem subsídio, né? O SUSAF, que também é uma política importante para os pequenos produtores, especialmente aqueles que industrializam a sua produção, como o leite faz o queijo, da fruta faz a polpa, né? Ele é um programa também que está em fase final. O SUSAF, você tem uma ideia, Lídice, ele era discutido, né? Você deve ter passado por isso aqui, desde 2012. Né? Agora, no mês de fevereiro, fizemos uma reunião boa com a Assembleia, com o presidente Botelho, com a deputada Janaína, com o líder do governo, o deputado Gilmar Dal Bosco. A gente fez uma conjunção, um entendimento. Fizemos um entendimento com as secretarias do INDEA, da SEMA, da Saúde, do INDEA, da AMM, dos consórcios, e a gente avançou bastante. O entendimento passou na Assembleia, a Assembleia já aprovou, o governador do Mato Grosso já sancionou, e nós estamos agora com um grupo de trabalho aí pela CEAF, pelo INDEA, pela Empaer, pela AMM, pela Secretaria de Estado de Agricultura, pela SEDEC, né, pela Secretaria de Saúde também, fazendo a regulamentação que a gente possa estar disponível. Esse programa também vai levar a marca do Mato Grosso Produtivo. Como também um programa de fortalecimento da cadeia do leite, que é uma ação da agricultura familiar. Aquele que produz o leite, ele não tem lá 1000 boi, ele tem lá 30 vacas, 40, 50, 5, 10. Né? Também no fortalecimento que a gente possa aumentar a nossa produtividade por animal. Você tem uma ideia hoje? Você pegar a média da produção de leite de Mato Grosso é de 3,8 litros por animal. Isso é muito pouco, né, ao dia. Né? Então isso é muito pouco. A ideia também é de fortalecer isso, no sentido que a gente possa dar condições de que os técnicos, as prefeituras, os secretários possam identificar as propriedades que estão com dificuldade lá no seu pasto, com um pasto ruim, aí a gente pode entrar com o subsídio do calcário. O animal que não tem uma genética boa para o leite, a gente entra com sêmen, com essa característica de genética para o leite. Então, todos esses programas do governo do estado de Mato Grosso, que forem de subsídio, né, e a gente quer trabalhar programa, a gente não quer trabalhar uma coisa definida de forma indicada. Nós queremos trabalhar o programa de forma regionalizada, né, e a gente possa fazer isso avançar, caminhar bastante. Então, todos esses programas que terão subsídio, a participação do governo do estado, vai ter a marca do Mato Grosso Produtivo. Bom, Mato Grosso ele tem aí já algumas culturas tradicionais conhecidas, né? O senhor citou a cadeia do leite, tem a apicultura, a aquicultura. Tem algumas culturas que estão em estudo, estão despontando, que não são comuns daqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho, café, cacau, como é que está esse trabalho, esse estudo para a produção aqui no estado?
Na verdade, o cacau ele veio para Mato Grosso, melhor dizendo, o café, né? Eu falo o cacau, eu confundo com o cacau. Mas o café veio para Mato Grosso em 80, né? Se você pegar o estado de Mato Grosso hoje, ele mudou de região, né? Mas em 80 ele faliu porque nós tínhamos lá o café do Espírito Santo, o café do Paraná, o café de São Paulo, né? Aí esse café veio para Mato Grosso. Você pega a região oeste aqui de Cassis, que é pertinho. Naquela época se difundiu a plantação do café e tal, né? Aqui em Chapada nós temos pessoas plantando café. Tangará da Serra tem pessoas plantando café, né? Você pega ali a região do norte, Sinop, Mutum tem plantação de café. Mas você pega ali Sinop, Santa Helena, Santa Carmen, tive na semana passada a plantação de café, né? Aí o café, ele se desenvolveu hoje de forma voluntária no estado de Mato Grosso. Qual é a condição hoje de Mato Grosso? A condição é que nós temos o noroeste de Mato Grosso. Você pega aquela região de Carlinda ali, Alta Floresta, até Juína, é a plantação de café. O estado, ele começou a prestar atenção nisso em 2015, inclusive na época eu era deputado estadual, andei por lá, acabamos até colocando uma emenda, né, para aquele programa que existia na época do Procafé. E o café avançou, desenvolveu, cresceu. Hoje é uma grande renda, porque num hectare de café hoje você pode produzir com muita tranquilidade. Aí hoje, com as tecnologias que tem hoje, com o sistema de clone, né, com assistência técnica, você pode produzir 100 sacos de café. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu tenho visto lavouras aí com 150, 160 sacos de café por hectare, né? Então eu acredito que com um bom manejo, uma boa assistência, uma boa muda, um bom clone, né? Com um produtor que quer, porque isso também não pode ser para quem não acredita, tem que ser para quem gosta, para quem acredita. Eu não tenho dúvida nenhuma que Mato Grosso vai ser um grande produtor de café, né? Agora, precisa muitas vezes tirar aquela notícia ruim de 80, quando todo mundo plantou café e levou um prejuízo enorme. Né? Eu lembro muito bem que eu cheguei em Sinop em 78, do lado do perímetro urbano tinha uma lavoura de café lá grande, porque na época Sinop, aquela região ali, Carme, Vera, foram colonizadas pelo pessoal do Paraná e veio com a ideia do café. Só que plantar café, né, com aquela época, as espécies do Paraná, aquele sistema mais antigo, tradicional, veio para Mato Grosso e não deu certo, né? Então é preciso ter um cuidado com isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que dá certo, né? Mas com as tecnologias de hoje, com o formato de hoje, com a assistência técnica de hoje, nós já temos pessoas plantando de forma voluntária, né? Com o seu entendimento, com a própria assistência técnica dele, avançando bastante. Como dizia você, se fala de café hoje é o noroeste, né? É lá aquela região. Mas tem gente de diversos lugares de Mato Grosso hoje plantando café e ganhando dinheiro. Então o Estado cabe também, no meu ponto de vista, perceber essa situação toda e fomentar essa cultura para que outras pessoas também interessadas no assunto, né, que gostem também da produção, daquele possam também se envolver e tornar Mato Grosso um grande produtor de café, não tenho dúvida disso. Né? Mas o melhor de tudo, que isso é uma política do pequeno produtor. Tá? Com 1 hectare ele faz 25 mil por ano, com 2 hectares ele faz 50, com 3 ele faz 75 mil. Porque normalmente a gente está incentivando a plantar, começar com 1 hectare, para ele ganhar experiência, se adaptar, né? Depois ele vai evoluindo, né? Mas hoje um produtor, um pequeno, ter mais de 3 hectares, fica difícil até para ele colher. Né? Quando chegar a época do manejo, da colheita, ele vai ter dificuldade, né? Porque isso aí é feito basicamente na forma manual, né? Especialmente o café Conilon, que é um café que ele é mais rígido na sua haste, né? Ele não é um café que ele aceita maquinário, como outras máquinas e outros equipamentos pelo Brasil, né? Mas é uma política muito boa para o pequeno. A questão do cacau, Lindsay, é uma coisa específica da Amazônia, então ela está mais conectada ali com a região da Amazônia, Mato Grosso. Ali, da Amazônia, mais ali, aquela região que pega a mata nativa ali. Alta Floresta. Ali de Alta Floresta, aquela região também, que é a região ali já, o noroeste também. Nosso estado é muito rico, né? Então já é uma realidade diferente aqui, bem diferente do Araguaia, aqui da própria Baixada, e o cacau está conectado. Inclusive nós temos empresas, esses dias, eu passando pela região lá, tem um pessoal da Cargill identificando áreas, né? Identificando perfil, identificando o que precisa. Tivemos uma conversa com eles em Brasília também, na Câmara Temática Nacional do Cacau, e eles estão interessados porque não tem cacau disponível, né? E lá nessa Câmara Temática, várias empresas do mundo todo lá participando, interessadas no Brasil em produção de café, de cacau. Eu acredito também muito no cacau. Você pegar hoje, a política de cacau hoje, o governo praticamente não participa dela. Não existe um incentivo, até hoje nunca existiu.
Nós estamos de olho nesse assunto, estamos planejando isso, estamos conversando com a CEPLAC, com a Empaer, com os profissionais, para a gente poder verificar que formato nós podemos ajudar, né, para poder difundir essa cultura, embora ela é bem específica da região aí do norte e do noroeste. Porque é uma produção interessante, porque de forma voluntária hoje, a produção de Mato Grosso, ela é em torno de quase 600 quilos por hectare, né, 600 quilos por hectare. Nós temos produção de cacau em Rondônia produzindo 4.000 quilos, certo? Hoje um quilo de cacau, ele custa em torno de 9 a 11, depende da qualidade e tal, mas em torno aí de R$10 o quilo. Então nós estamos falando de 6.000, podendo chegar a 40.000 por hectare. Então também, como é uma produção... É promissora, né? Que é promissora, tem clientes, tem empresas incentivando, correndo atrás, a iniciativa privada preocupada, porque eles não têm produção, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, além também da questão sustentável da produção, de você tornar também a nossa região, né, que você pode usar isso para o passivo ambiental, você pode produzir isso, se regularizar ambientalmente no seu passivo, nós temos condição aí de dar exemplo do café e de outras culturas, como a fruticultura, né, dar uma condição muito boa para que o pequeno produtor possa ter renda, ter condição de ganhar dinheiro. Bom, secretário, nosso tempo já está extrapolado, mas eu queria rapidamente uma última perguntinha, se há algum projeto para estímulo da agricultura orgânica, que a gente já teve aqui prós e contras falando do uso de defensivos agrícolas, volta e meia o assunto é trazido à tona, liberação, né, do governo federal de agrotóxicos, isso para as culturas maiores, né, o chamado agro, mas para o pequeno seria uma alternativa. A gente sabe que em Poconé já existe um projeto da UFMT que eles estão desenvolvendo, né, produtos orgânicos, trazendo para Cuiabá para venda. Tem aqui em Várzea Grande a Horta Terra Estrela. Tem alguma previsão, alguma intenção de estimular essa agricultura orgânica no estado? Olha, nós temos aí, a exemplo do cacau, nós também estamos de olho nesse contexto da agricultura orgânica, né? A gente sabe que é uma coisa assim, Lindsay, bem difícil, não é uma coisa que você pode fazer de forma de alta escala, porque a gente tem a grande dificuldade hoje, porque o que é orgânico? Ele não pode ter nada, né, de químico, né? Nada, zero. Se você colocar lá qualquer adubo, já perdeu a característica. Então nós precisamos definir isso, porque muitas vezes o produto que é orgânico, né, que é vendido como orgânico, não é orgânico, né? Então, é um tema interessante. Só que eu acredito assim, precisa ter mais procura. A própria sociedade precisa se identificar mais, pedir mais, né? Porque tudo é o seguinte, procura versus oferta versus agregação de valor. Né? Então se você pegar isso, se você vai no supermercado, pega lá, como você disse agora há pouco, a Estrela, que tem essa característica muito forte hoje, você pega a banana orgânica e a banana tradicional, você pode bem ver mais que cara, né? É bem mais cara, mas a demanda é bem menor. Então acho que precisa ter uma conscientização, isso vai passar primeiramente pela consciência, que já está bem ampla, né? Antigamente, antigamente eu digo assim, 10 anos atrás, ninguém falava nisso. Sim. Era que a gente começa a ver que começa a aparecer a própria mais, sociedade né? falando, discutindo, procurando mais nas prateleiras do supermercado. Os próprios supermercados estão dando destaque para isso, né? Sim, a gente vai em alguns supermercados, aqui tem produto orgânico. Antes era só um, agora você vê em 2, 3, então né? a própria sociedade está pedindo que isso seja colocado lá, mas eu acredito que é uma coisa que a gente precisa... Tem que ser estudado. Tem que ser dá para falar, vamos fazer um grande programa e tal, porque o próprio produtor, ele não tem a consciência, ele tem a consciência de produzir quantidade, não sei o que e tal, né? E aí o orgânico é uma coisa mais, manual mesmo, né? Bem pequena a produção. Ok, obrigada por ter estado aí e aceito o nosso convite novamente. Obrigada. Eu que agradeço, Lindsay. Obrigado aí a você que nos assiste. Um grande abraço a todos. Estamos sempre à sua disposição. Ok. Nós conversamos com o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. É só acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima.